Fala, bicudos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse fim de semana, com o GP de Emília-Romagna. Isso mesmo, o GP que deu o trágico acidente que tirou a vida do nosso querido Ayrton Senna. Mas nesse fim de semana, só boas emoções. Com duas corridas, uma classificação que teve 5 bandeiras vermelhas e a dobradinha de número 2 da história da motorização híbrida para a equipe da Red Bull. Esse e outros assuntos depois da vinheta. Semana passada, tivemos um francês fluente da parte do Murilo do que o Charles Leclerc fez no final de semana. Mas esse fim de semana eu queria perguntar para ele qual é o nome do que o Verstappen fez, conseguindo a pole na classificação, largando em primeiro e chegando em primeiro no sprint e largando em primeiro, liderando todas as voltas e chegando em primeiro na corrida. Temos algum nome para isso? Olha, na minha opinião, é o Grand Chelem Gold, né? Porque inclusive ele levou uma medalha à lá Olimpíadas. Mas o Verstappen está reescrevendo a história da Fórmula 1 e criando situações que nós não temos nem nomenclaturas. Mais importante do que definir o nome foi o tapa na cara do Leclerc que ele deu. Porque se um faz uma semana, o outro vai lá e repete a dose. Foi realmente lindo de ver. É bom ter esse equilíbrio novamente na Fórmula 1, algo que a gente teve no ano passado, mas ficou um bom tempo sem, né? Foi algo muito gostoso de ver que a gente estava de novo com dois carros páreos um para o outro e ficou mais na mão dos pilotos decidir a corrida. E eu queria começar perguntando para você o que você achou da largada da nossa corrida. Olha, a largada ali em Imola, ela sempre traz uma emoção extra, né? Desde o ano passado, depois, ontem, né, na Sprint Race, nós já tivemos o Leclerc pulando na frente, mas parece que o Verstappen, ele aprendeu, né? Largou do mesmo lugar, a pista estava molhada e as duas Red Bulls tracionaram muito bem e pularam na frente, deixando as Ferraris, a meu ver, um pouquinho mais desestabilizadas, não conseguiram pular tão bem quanto ontem. Resultado, o Leclerc não conseguiu atacar o Verstappen e o Sainz ainda se colocou no meio da galera, que era a última coisa que ele precisava. Ele já vinha tendo um fim de semana difícil, agora você largar no meio do pelotão, a chance de dar ruim aumenta, não dá? Realmente o fim de semana ruim do Sainz começou por culpa dele, né? Foi o acidente dele lá na classificação que posicionou ele numa posição ruim para fazer a largada do sprint e colocou ele no meio do pelotão para a corrida final, né? O fato do acidente do Ricciardo, na verdade, no meu ponto de vista, ser um incidente, só ocorreu porque o Sainz largou numa posição ruim, né? Ele pulou mal. O Ricardo, agora no pós-corrida, ele já assumiu a culpa. Teoricamente a culpa é dele, ele estava por dentro, ele que escapou. Mas na verdade, não estamos. Se você colocar todas as circunstâncias juntas, é uma pista extremamente estreita, uma zebra molhada. O Ricardo forçou um pouquinho, mas não foi nenhum crime o que ele fez ali, não. O carro deu uma escapadinha e foi suficiente não para tirar o Sainz da corrida. O que tirou o Sainz da corrida, aí sim, eu acho que um pouco de azar, foi ter ficado atolado. Na minha opinião, de costas, né? Ele também freou, né? Na hora que ele perdeu o carro que ele roda e ele sai de traseira, ele freia e ajuda a cavar um pouquinho na brita. E aí ele fica preso. Talvez se ele tivesse deixado o carro desacelerar sem fazer nenhum buraco, o Ricardo, por exemplo, também passou naquela brita com um pouquinho mais de velocidade, conseguiu pegar um asfalto de acesso e voltar para a pista. O Sainz tinha tudo para voltar para a corrida. Claro que ia ser uma outra corrida de recuperação, ia dar uma graça pro pessoal da Ferrari, ia, mas ficou preso. Atolou. Eu acho que o Sainz teve azar que ele rodou e ele foi pra brita de costas, né? E a gente sabe o quanto é difícil colocar uma ré nesses carros, né? Não é um carro pra andar de costas, é pra andar pra frente. E, ele não, e aí a hora que ele deu tração, ele só cavou mais o buraco ali na brita, né? É Pronto, uma pena. acabou. Mas voltando um pouco aí no assunto da largada, eu acho que é interessante, uma coisa que eu tava percebendo no replay é que quem largou na parte interna, né, perto ali dos box, teve uma tração pior, o que foi contrário ao que aconteceu ontem. Por que eu acredito que seja isso? Porque ali é onde é o circuito original e é onde deixa a borracha, né? E borracha molhada é mais escorregadia do que o asfalto molhado, né? Então acho que tem alguma influência ali do lado que largou, que ontem pode ter sido muito bom e ajudou, lógico, o Leclerc pular na frente.
mas esse fim de semana atrapalhou o Leclerc, né, e facilitou para o Verstappen, que você pode ver, o Verstappen, o Pérez, o Norris larga muito bem, mas quem estava por dentro, né, o Leclerc e o Sainz largam muito mal, e quem estava para trás também largou muito mal ali. Normalmente o traçado de corrida, que é onde fica mais emborrachado, é melhor para tração e faz o carro pular na frente, tanto que normalmente a pole position sempre fica onde é o traçado, para justamente ter essa vantagem do emborrachamento da pista. Mas você falou tudo. Uma vez que a borracha esteja molhada, até o jeito que você pilota, no ponto, a tangência de curva muda, porque você não pode frear na borracha, senão você não consegue frear direito. Então, prejudicou a tração do pessoal, provavelmente, que estava ali do lado direito. E aí, meu filho, uma vez que você largou mal e ficou preso na brita, adeus, Carlos Sainz. É a segunda corrida seguida que o espanhol não completa, sei, 5 voltas, né? Na outra, acho que ele completou a primeira, ficou na segunda. Zerar 2 vezes seguidas, e não foi por falta de problema mecânico, né? Foi As duas foi por por erro besteira. ou infelicidades, né, ali. Infelicidades. E ainda E um mais fim de semana ele. que tinha tudo para ser um fim de semana bom para ele, né? Que ele fechou o contrato por mais 2 anos com a Ferrari, acabando com os rumores de Mick Schumacher. Ele vai lá, numa classificação ele bate e na corrida ele não consegue completar nenhuma volta, né? E outra, Parece Mazepin. nós já vínhamos apontando o Leclerc como o primeiro piloto. Não gostaríamos de falar isso abertamente. Ele é oficialmente o primeiro piloto, até por conta do que aconteceu no ano passado. Mas tá difícil agora pro Carlos Sainz não aceitar a posição de escudeiro, porque o que vai sobrar, né, para ele é mais ajudar o Leclerc nesta batalha em glória contra os bois vermelhos que andaram muito lá na Itália. Andaram realmente muito bem, né? Foi praticamente a corrida inteira ali. O Pérez perdeu a segunda posição por muito pouco tempo, né? Foram acho que 3 voltas atrás do Leclerc só. Então, a Red Bull mostrou que está vindo para valer, trouxe bits novos, né? É uma coisa que todo mundo levou, menos a Ferrari. A Ferrari achou muito arriscado levar bits novos no fim de semana. A gente tem sprint, ou seja, a gente tem um treino livre um só antes do Parque Fermé, né? O parque fechado. Então, a Red Bull trouxe melhorias e melhorias claras, né? Melhorias que realmente estão trazendo resultado para o carro e estão trazendo confiança nos pilotos para colocar o carro onde pode, né? Onde precisa. Mas a maior melhoria da Red Bull, na minha opinião, não está nem nessa questão do carro, e sim dentro do carro número 11. O que está andando esse Sérgio Pérez? Não parece mais aquele piloto que estava a quilômetros de distância do Max Verstappen. Ele, claro, não está disputando de igual para igual, até porque a gente tem um Verstappen na equipe, mas é a melhor dupla dos últimos anos da Red Bull. Eu acho que desde o Ricardo, quando ele saiu, a Red Bull não tinha 2 bons pilotos para perturbar, para passar. Além de defender, o cara ataca, o cara passa, o cara tá classificando melhor do que classificava no passado. O que falar desse mexicano? Queria saber a sua opinião. Eu torci muito pro Pérez ir para a Red Bull, achei que ele realmente ia ser o segundo piloto que a Red Bull estava procurando há muito tempo, né? Quando ele ainda estava na Racing Point, que mudou tanto de nome que hoje é difícil de lembrar o nome certinho na época. Mas eu acho que finalmente a Red Bull teve um segundo piloto e uma coisa que está me impressionando é que ele está aceitando ser o segundo piloto. Você vê nas entrevistas depois, ele fala: estou feliz que o Verstappen chegou lá. Ele não tenta tirar a volta mais rápida do Verstappen. A gente está com 4 corridas, né? Em teoria, qualquer um pode ser primeiro piloto. A gente sabe que na Red Bull não é bem assim. Mas ele está feliz com a posição que ele está e está sendo um ótimo segundo piloto. Na minha visão, muito do que aconteceu, a tranquilidade que o Max Verstappen teve nessa corrida e a dor de cabeça, e aí até o acidente que a gente vai falar um pouco mais tarde do Leclerc, são culpas, na verdade, os dois veio de tudo que o Pérez conseguiu entregar nessa corrida, né? O fato dele estar ali entre os dois, de largar muito bem e já ficar na frente, já ser um escudo para os ataques do Leclerc, já dá dor de cabeça. Pode ver que o Leclerc já começou aproximando muito, mas a pista estava em condições muito diferentes do padrão, né? Muito fora do padrão. É um molhado secando que talvez fosse molhar de novo. Os pneus superaquecidos, então o Leclerc teve que tirar o pé,
Mas isso tudo só pôde acontecer e o Verstappen conseguiu criar, se não me engano, ele já estava com 7 segundos de tranquilidade, porque o Pérez estava ali. Estava sendo um excelente segundo piloto, coisa que nem o Bottas conseguiu fazer, Albon não conseguiu fazer, Gasly não conseguiu fazer, e do meu ponto de vista nem o Ricciardo, porque ali os dois estavam brigando pela posição de primeira. Então, eu estou muito feliz com o Pérez, eu acho que ele não teve férias de inverno aí, né, as férias de fim de ano que eles teve, eu acho que ele treinou muito, tá inteiro, se você olhar os tempos volta a volta, ele tá batendo igualzinho o Verstappen. Lógico que o Verstappen também tinha aí uma tranquilidade de estar 10, 15 segundos na frente depois de um tempo de corrida, mas tá ali, tá mostrando serviço, tá mostrando para a Red Bull, e eu vi o Helmut Marko feliz abraçando o Pérez, coisa que eu não lembro de ter visto ele fazer com o segundo piloto. Na verdade, ele esmaga o segundo piloto. Na verdade, o Christian Horner deu uma declaração falando que este carro da Red Bull de 2022 deixou de ser um assassino de segundo piloto. Porque o carro do ano passado, lembra que ele tinha aquele rake, ele era muito inclinado, ele era extremamente difícil de dirigir e parece que só o Verstappen conseguia domar aquele boi nervoso. Agora parece que o carro está mais manso, né? Talvez a vitória, a mudança de regulamento, tudo casou para que o carro fique mais manso e o Pérez, que também não é nenhuma criança, você concorda comigo, ele tá pilotando fino, tá acompanhando o Verstappen, tá no lugar certo para atrasar o pessoal de trás. E sobre a relação deles dois, eu acho que ficou muito clara essa posição do Pérez, segundo piloto, quando ele espera o Verstappen ser anunciado para virem os dois juntos pro pódio, uma coisa linda. Ah, dois de mão dada, eles dois, um engenheiro, ou seja, é o casamento perfeito na Red Bull, né? Todo mundo em paz. O Verstappen é o melhor cenário. É o cenário que mais tem chance de garantir para ele outro campeonato mundial. Se você vê a largada, a primeira freada, você já vê o Pérez deixando espaço para o Verstappen. Ele não vai disputar a primeira curva com o Verstappen, companheiro de equipe, o primeiro piloto. Ele sabe muito bem a posição que ele está. Ele sabe que ele está ali para proteger. Tô ganhando meu salário, tô ganhando meu dinheiro. Vamos seguir, tô bem. Tá dirigindo um carro de Fórmula 1, cara. O sonho de quantos aí no mundo? Não, e vamos levar em consideração que todos os grandes tiveram um fiel escudeiro. Tá? Toda vez que você põe o que foi aquele ano entre Alonso e Hamilton, entre Hamilton e Rosberg, ninguém quer essa confusão, ainda mais num ano que tem duas equipes no páreo. O melhor é ter um primeiro piloto definido, como era Hamilton Bottas, como era Schumacher, Massa, Schumacher Barrichello, como era Senna Berger. Se você for olhar para trás, né, sempre é melhor para a equipe, se tem duas escuderias disputando, é melhor você ter isso muito claro, cada um sabendo o seu papel. E para o Pérez, que cá entre nós estava entre a aposentadoria e a chance de pilotar um carro sensacional, de ganhar algumas corridas, de fazer mais história para o México, tá um sonho para ele. Né? Não é nem pelo dinheiro, é o sonho dele. Pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Então, certíssimo, Pérez. O que não foi sonho, na minha opinião, foi por os tifosi, que fizeram uma festa maravilhosa em Imola, né? É a corrida mais próxima de Maranello, onde fica a sede da Ferrari. Muitos ferraristas, como a gente não via há tanto tempo, com direito a bandeiras gigantes, a sinalizadores, aquela fumaceira vermelha. E o fim de semana da Ferrari, se já falamos de Carlitos Sainz, o Leclerc também aprontou uma. Eu acho que esse fim de semana não roubaram só o relógio do Leclerc, né, que era da Ferrari, mas roubaram o sonho da Ferrari também, né? Roubaram. Eles tinham o sonho de terminar em casa, 1-2, bonitinho, mas já na classificação mostrou que não ia ser tão simples assim, né? A Red Bull estava muito boa e a chuva estava causando bastante, né? Não, já mostrava que não seria tão fácil, inclusive eu digo que não é tão fácil, porque o Verstappen está com 100% de aproveitamento. Se o carro não quebra, ele ganha. O problema dele é que quebrou 2 vezes. E o Leclerc até mostrou força na Sprint Race, inclusive pulou na frente, liderou boa parte, mas na hora do vamos ver, o Verstappen mostrou que tinha carro para andar mais rápido que ele, a ponto de ultrapassá-lo na pista, que também é a grande potência da Red Bull. A Red Bull tem uma excelente velocidade final de reta.
supera todos os motores Mercedes e supera a Ferrari também, que no final da reta vem quicando que nem louca, né? Mas na corrida de hoje eu também tinha a expectativa que com um pouco de chuva, com o Carlos Sainz finalmente no páreo, porque o Carlos Sainz ontem não veio, ficou, né, para escanteio. Hoje ele estava ali, estava misturado, eles podiam fazer um jogo de equipe. O resultado foi, quem pulou muito bem foi o Pérez e o Leclerc sobrou para ele uma caçada ao mexicano. Chegou a ultrapassar, mas quando aqueceu o pneu, o Pérez retomou a segunda posição e lá, já do finalzinho da prova, o Leclerc, numa atitude de muita ousadia, de muita, diriam alguns, ganância, porque ele estava bem colocado, podia sim pegar um pódio, podia somar bons pontos, ele resolveu que queria a posição do Pérez e cometeu um erro que eu defendo muito quando o piloto comete erro, em uma atitude que, pô, o cara partiu pra cima, tentou passar, freou tarde, freou no molhado, mordeu a grama e errou. Mas o cara tava tentando, tava numa manobra ousada. Agora, o Leclerc errou de uma maneira meio bizonha, né? Ele não tava em uma ação de ataque, ele tava só perseguindo o Pérez e entrou mal, subiu na zebra como não devia. O que você achou da rodada do Leclerc? Eu acho que a rodada do Leclerc tem mais história para trás. Eu acho que não é a rodada do Leclerc que me assusta, até porque, como a gente falou no último vídeo, eu já espero algumas coisas dessas durante o ano aí pro Leclerc. Não confia no menino, né? Você não confia no menino. Não confio ainda. Mas eu acho que vem um pouco antes. Eu não entendi a intenção da Ferrari, porque, vamos lá, se a gente pensasse, eles estavam atrás, 3 segundos atrás do Pérez ali mais ou menos. O Leclerc falou, faltando 20 voltas, que para ele talvez valha a pena ir para o plano D, que eu imagino que seja ir para os pneus macios e tentar fazer aquela mesma coisa que o Hamilton e o Verstappen conseguiram tirar no passado, que perde os segundos dos boxes e aí tira isso, volta a volta e passa no final. Só que aí eles esperaram, não fizeram isso e aí chamaram faltando de 16 voltas. A gente tem que lembrar que os boxes nessa pista é um dos mais, não dos mais longos em distância, mas um que toma muito tempo, né? São 29 segundos da entrada até a saída. Faltando 16 voltas, você teria que tirar praticamente 2 segundos por volta e ainda chegar e passar o Pérez para pegar o segundo lugar. E talvez tentar uma volta mais rápida. E aí, olhando o melhor dos cenários, a gente teria eles fazendo a volta mais rápida e subindo de terceiro para segundo em cima do Pérez no final. Olhando o melhor dos cenários, ou seja, ele está ganhando 4 pontos. O que eles fizeram? Colocaram um pneu novo, macio, no Leclerc, com uma sede de sangue que ele estava, numa pista que estava secando, ainda não estava 100% seca, e aconteceu o que aconteceu. Ele errou de uma maneira, no meu ponto de vista, muito parecido com o que ele errou em Mônaco. Ele entrou muito cedo na curva, tentando tirar tempo da curva. O carro pulou nas sausages, né, naqueles lombadas amarelas que eles têm na curva, e ele perdeu o controle, e por uma sorte muito grande, ele conseguiu voltar, viu? Porque o Tsunoda fez algo muito parecido na classificação do ano passado e não teve carro para voltar, não. Só que eu não terminei. Só um ponto. Esse é o melhor dos cenários. O cenário lógico e que a Red Bull aprendeu muito com a Mercedes é: se o Leclerc entrar, a gente entra também. E o cenário volta a ser o que estava. Então eu não entendi muito a ideia de custo-benefício, né? O risco que eles tinham, por quanto eles poderiam ganhar ali. Por que eles fizeram isso? A única coisa que parece ser, no meu ponto de vista, é que eles já estavam ali com por volta de 30, quase 30 voltas no pneu intermediário, e o Leclerc foi um dos que perdeu bastante performance no final do sprint. Então, eu acho que talvez ele tivesse já com um déficit de pneu grande, mas ainda não faz sentido porque o Norris estava 18, acho que 20 segundos atrás. Não sei, eu não entendi muito o que a Ferrari tentou conseguir com essa estratégia aí, não. Nós temos que levar em consideração que essa estratégia que você trouxe, tanto de Hamilton quanto de Verstappen, e ambos usaram na Hungria, né, de parar, colocar o pneu, o outro, e quando você põe o pneu e dá a primeira volta com ele, você já fechava a janela de pit stop do cara da frente, porque se ele para, você ultrapassa. Foi isso que eles tinham feito no ano passado. Hoje em dia, isso não dá mais certo, porque essa primeira volta que você dá com o pneu pós-saída é uma desgraça. O pneu sai muito frio, né? Eles mudaram o limite de temperatura de 100 para 70 graus, ou seja, a primeira volta do Leclerc foi ruim, o Pérez tinha até mais tempo
para poder entrar e trocar o pneu também. Inclusive, isso vai interferir muito naquelas estratégias de undercut e overcut. Vamos ver como é que isso vai desenrolar ao longo do ano. Eu O acho que que eu você queria colocou chamar... um ponto muito. Eu acho que eu colocou um ponto muito bom aí, que foi a da temperatura dos pneus. Realmente eles baixaram a temperatura daqueles cobertores, né, que ficam esquentando os pneus. Além da pista tá com 13 graus, cara. Ah, Tava tava um muito fria a caos. pista, né? Tava muito É. difícil. Ia demorar para esquentar. O pior é que deu certo, né? Ele acabou voltando muito próximo. Acho que no segundo pit stop. No segundo pit stop. Ele voltou na frente, né? Não, O, no segundo pit é, stop ele voltou atrás do Pérez, mas muito próximo, ou seja, ele tirou uns 2 segundos na volta, mas ainda assim acho uma estratégia muito ousada. O Pérez estava com um carro bom, estava tava. mostrando ritmo, ele estava fazendo setor roxo atrás de setor roxo nas voltas, principalmente o primeiro setor. Não sei, não entendi muito bem aí o que a Mas o que eu, Ferrari tentou fazer. o que eu queria ressaltar é que na hora, né, na hora que ele rodou e que a gente também não tinha noção que ele ia conseguir se recuperar tão bem, eu achei que ele tinha realmente entregue a paçoca. Que eu falei, ê, Leclerc, tava 40 pontos na frente do campeonato, resolveu facilitar para a Red Bull. Mas se você ver bem, eu até anotei, não foi nenhum fim do mundo. O que ele recuperou bem. O Leclerc, eu vou ler aqui o que eu anotei. Ele foi para a Itália com 34 pontos de vantagem em relação ao segundo lugar no campeonato, que no caso era George Russell. Depois da Sprint Race, ele conseguiu abrir 40 pontos para o segundo colocado, que agora já é o nosso amigo Carlos Sainz. Ou seja, ele estava ali para manter os 34 pontos de diferença que ele tinha levado para a Itália se ele tivesse mantido a terceira posição e não se envolvido em polêmica nenhuma. Como ele errou e caiu, ele continua 27 pontos na frente do segundo colocado, que já é o Verstappen. Então ele perdeu de 34 a 27. Pro tamanho do erro que ele fez e pro risco que ele correu de zerar a corrida, eu acho que ficou barato, entendeu? Ficou Não barato, foi concordo. um grande drama. Concordo que ficou barato, mas ele poderia ter feito algo muito pior, né? Nesse Poderia. sentido que eu estava tentando entender um pouco da estratégia. Ele realmente perdeu só 7 pontos. Quando ele voltou, ele estava fazendo 3 segundos em cima do pessoal ali que estava correndo. Parecia outra categoria, né? Só de pneu intermediário, pneu intermediário, velho já, né? Eu entendo. Mas ele realmente saiu barato para ele. Foi quase igual o que o Hamilton teve no ano passado. Que o Hamilton voltou em nono, igualzinho, voltou o Leclerc esse ano. Só que o Hamilton conseguiu chegar em segundo ano passado, né? Que ele tinha muito mais tempo para recuperar e tinha tido o safety car para juntar todo mundo também, né? É o que o pessoal fala, e aí que entra a questão quando a gente compara que o piloto tem estrela e não tem. Um azar do Sainz, poxa, deu azar. Ele fica preso na brita. Acaba a corrida para ele. Um azar do Leclerc, que não foi nem azar, né? Ali foi um braço duro, deu uma navalhada do Leclerc. Ele perde só 7 pontos. Então, a estrela do cara brilhou, porque no fim, dentro do cenário que poderia ter acontecido, foi dos males o menor. Eu acho que já dá para pintar um pouquinho de sorte de estrela do Leclerc nesse ano, viu? Porque podia ter zerado fácil essa corrida. E agora vamos estrear um novo quadro aqui no nosso canal, dentro do 2P2M, que é aquilo que nós gostamos e o que nós não gostamos durante este fim de semana. Pedro, o seu primeiro gostamos, o que você mais gostou nessa corrida de hoje? Eu acho que a gente pode começar falando da chuva. Eu gostei que teve chuva, que a gente teve aquela classificação maluca com 5 bandeiras vermelhas, que o Mailander não conseguiu ficar dormindo no safety car e que a gente teve uma boa corrida novamente na Emília-Romagna. O meu primeiro gostei vai para o renascimento de 2 pilotos, né, nesse campeonato, um jovem e um sênior, que foi o Vettel e o Tsunoda. Fizeram uma corrida sólida, honesta, não se envolveram em confusão e chegaram na frente dos seus companheiros de equipe, uma coisa que nós nem sempre estamos acostumados, principalmente com o Vettel, que vinha numa fase que Deus me livre. Gostei muito de ver esses dois pontuando e pontuando assim com propriedade. Eu gostei também que a gente está vendo que as regras que mudaram para esse ano estão fazendo efeito. A gente teve o Russell atrás do Magnussen juntinho, fazendo passagem na Aqua Minerale,
e o Bottas também andando juntinho e passando também o Magnussen, coitado, em um local que não era a reta principal, né? Porque nessa pista normalmente a gente só vê ultrapassagem de reta principal. Não, esse é um gostei que eu também gostei, porque você viu ao longo da corrida inteira, por exemplo, lá naquele trenzinho da alegria, liderado pelo Tsunoda, que eles ficavam se perseguindo a volta toda com 6 décimos. Entendeu? Você consegue andar a volta toda a menos de um segundo do cara. Esse eu também gostei. Parabéns. Mas o meu segundo gostei vai para quem? Vai para a McLaren, que parecia fazer um fim de semana inesquecível, com os dois pilotos largando muito bem e terminou com um pódio mostrando um bom ritmo do Norris. O Ricardo, infelizmente, se envolveu naquela confusão com o Sainz, então ficou devendo para a gente saber se são os dois andando bem ou não, mas parece, perto do calvário que foram as 3 primeiras corridas, que a McLaren está se encontrando. Eu acho que realmente o Norris gosta dessa pista e gosta dessa situação meio seco, meio molhado, né? Que ano passado ele também mandou muito bem em várias situações parecidas. O terceiro gostamos meu foi os primeiros pontinhos da Aston Martin. Os dois conseguiram fazer ponto essa corrida. Eu não sou um torcedor nato assim da Aston Martin, mas eu gosto da equipe e eu queria ver um resultado bom. E a gente teve, depois daquele fim de semana horroroso que a gente teve na última corrida. E o meu o terceiro gostamos vai para o Bottas. Quem diria que eu ia falar isso? Mas naquele finalzinho de prova, a hora que o Bottas chegou no Russell, eu até torci para ele superar o Russell, porque mostra que nada como um dia após o outro e como o mundo dá voltas. Mas eu gostei de ver o Bottas dando um calorzinho naquela Mercedes que era dele no ano passado. Mas nem Posso fazer um tudo gostei são... bônus? Oi? Posso fazer um gostei bônus? Você quer fazer um bônus logo no primeiro dia? Vai, faça seu bônus. E eu queria colocar um gostei bônus. É um gostei meio coração peludo, mas eu quero colocar. Uma coisa que eu percebi quando acabou a corrida e mostram aqueles créditos, a posição dos pilotos, mais ou menos com o que a gente faz aqui embaixo, mostra os 20 primeiros pilotos e sabe quem não aparece naquela lista? Latifi. Ah, É que isso mesmo, judiação. Latifi não está lá porque Hülkenberg está melhor que ele na classificação, porque ele terminou na frente em todas as corridas, né? Ele terminou numa posição melhor que qualquer posição que o Albon terminou. O Albon não, Latifi. Nós não podemos gostar de tudo, Pedro. Aqui não é a casa da mãe Joana e ninguém aqui é chapa branca. O que você não gostou dessa corrida? Por mais que a gente tenha pontos positivos que a gente gostou na McLaren, eu não gostei da parada que eles fizeram com o Ricciardo, que foi pela volta 30 para colocar pneu duro. Eu realmente não entendi. Eles estavam com acho que 12 voltas no intermediário. Não mostrou, né, se ele teve algum acidente, eu também não fui atrás. Algum incidente, né, uma fritada que deixou o pneu plano, né? Chato. Mas foi algo muito premeditado, ele voltou fazendo tempos horríveis. Eu sei que ele estava no fim, ele tinha conseguido umas 3, 4 posições por ser o primeiro a colocar o pneu intermediário, né? Sair dos de chuva, intermediários de chuva, mas colocou o pneu médio, né? Mas essa estratégia aí eu realmente não entendi o que a McLaren tentou fazer. Talvez foi que falou, já perdemos um ponto mesmo, vamos conseguir informação aí dos carros, do pneu, porque não teve nem pé nem cabeça. Não, e ele depois não veio pra corrida, né? Ele trocou antes, ele testou o asfalto, ele depois parou de novo. A McLaren tentou de algumas formas colocar o Ricardo de volta no páreo, mas não foi, não deu certo. E isso traz o meu primeiro não gostamos, o meu não gostei, que foi a corrida de Lewis Hamilton, né? O grande nome, o heptacampeão, fez uma corrida para esquecer, uma das piores corridas que eu vi do Hamilton. E por tabela também, ao contrário da McLaren, que tentou, que parou, a Mercedes parece que foi assistir. Acho que eles compraram o ingresso, sentaram lá. Mas não tinha o que fazer. Será que não tinha o que fazer? Não tinha como tirar? O Hamilton, pelo que a gente estava olhando em relação ao ritmo do Russell, ele estava mais ou menos um segundo mais rápido que aquela galera em pista livre, provavelmente. Será que não dá para ter tirado ele dali e trazido uma mudança de estratégia para que ele pudesse disputar alguma coisa, talvez com um pneu diferente, talvez mais pro final da prova? Não sei. Uma corridinha inesquecível, viu? Porque entrou no currículo do Hamilton. O meu segundo não gostei, vai pegar um link um pouco no que você falou, que é o fato do Verstappen passar 2 vezes o Hamilton dando uma volta nele, né?
Ele passou com o pneu em médio, né, o pneu amarelo, foi lá, deu uma volta no Hamilton, não feliz, colocou o pneu macio, voltou atrás e passou de novo. É só para jogar na cara aquilo que estava engasgado do ano passado. Eu não gostei de ver isso. Eu Acho que nem você, nem Toto Wolff, pelo visto. é um E, heptacampeão sendo passado duas não. vezes, tomando volta duas vezes, não é muito gostoso de ver, Não, não. e não é, e tomando volta não é de, se fosse assim, tomando volta do Leclerc, tudo bem, mas era do cara que ele tava saindo no tapa no passado, né? E outra, isso Né? me leva, fugindo um pouco do tema, até porque a gente planeja e acaba rasgando o planejamento, fala da motivação do Hamilton. Eu já estou preocupado, porque você sabe que a Fórmula 1 é um esporte extremamente difícil, duro, desgastante pilotar aquilo 50, 63 voltas, então fisicamente é complicado, emocionalmente nem se fale, a questão da agenda é um inferno, você tem que estar lá, compromisso com as corridas, compromisso com os fornecedores, você não tem a sua vida privada porque você está viajando o mundo inteiro o ano todo. Então, e você vem de um histórico de 7 títulos mundiais, de bons carros, e você provavelmente está aí há 2, 3 anos de se aposentar, pega uma carroça dessa, não tem tempo de esperar que daqui a 2, 3 anos a Mercedes se recupera, pô, mas para você já tá carta fora do baralho. Eu não sei até onde vai esse sangue nos olhos do Hamilton, inclusive, eu acho que talvez seja essa a diferença entre ele e o Russell. O Russell é novinho, tem que construir seu espaço, veio de uma carroça pior, então, querendo ou não, é uma vantagem. Agora o Hamilton já tá... É duro ser em fim de carreira, uma carreira tão vitoriosa, pegar uma Mercedes neste nível. Me preocupa a motivação do Hamilton. Mas o meu não gostei não era em relação a isso, era em relação à pista. Eu sou um saudosista, eu gosto dos clássicos, Imola é um clássico, mas é uma pista pra lá de estreita, né? E outra, você percebeu que quando o diretor de prova liberou o uso do DRS, que a gente começou a realmente ter briga na pista. E eu acho que o DRS é uma muleta. Ele não pode ser a única opção de ultrapassagem, né? E Imola estava muito difícil, mesmo com a pista molhada, é difícil passar. Se o Pérez coloca o carro ali no meio da pista, como ele estava fazendo com o Leclerc, é complicado. E isso me traz uma alfinetada, uma discussão. Eu sei que em 1994, quando nós tivemos o acidente do Ratzenberger e do Senna, eles acabaram tirando a Tamburello e a Villeneuve, transformando em duas variantes. Eu ainda acho que a gente podia talvez retomar alguma dessas curvas e dar uma esticada naquela reta, trazer uma coisa mais interessante para Imola, né? Porque os tempos mudaram, nós temos soft walls, eu acho que é possível sim recuperar um pouco do traçado antigo sem prejudicar a segurança. Então fiquei aí com esse não gostei. Um dos meus não gostei, mas eu não vou colocar agora, era o tempo que demorou para liberar o DRS. Eu realmente não Eu entendi. também não Eu tive a gostei disso não. sensação que Demorou. em outras corridas eles já tinham dado os DRS com situações piores liberados, né? E, por exemplo, uma coisa que mudou a corrida, porque a hora que o Pérez errou e o Leclerc colou nele, se tivesse DRS ali, o Pérez estava na roça. Ele ia perder aquela posição. E a demora, né, a decisão da direção de prova de demorar para soltar, que é uma situação um pouco mais segura, provavelmente, tirou essa oportunidade aí do Leclerc. Mas qual que é o Mas seu eu vou pro último? meu último, não Qual que é o gostei, último? que foi o acidente. Sim, acidente, tivemos um acidente entre Ocon e Hamilton nos boxes, gente. Ah. Eu acho que a FIA vai ter que começar a olhar um pouco aí como que vai fazer essas liberações nos boxes, porque já não é a primeira vez do ano que a gente tem algo assim. É algo, do meu ponto de vista, inaceitável. O Ocon saiu, o Hamilton já estava do lado dele, ele teve que tirar o pé e afetou muito a corrida do Hamilton, né? Ele ficou, o Ocon, acho que 2, 3 voltas depois estava em 11º e o Hamilton em 14º, para você ter uma noção. Então eu não gostei dessa situação e eu não estou gostando da FIA ficar omissa a esse critério. Sim. E o Mas seu o último não meu... gostei, qual que é? Oi? O meu terceiro? O Isso. meu terceiro não gostei é a pontuação da corrida sprint, que mudaram a pontuação. Vamos colocar, ao invés dos 3 primeiros, vamos colocar os 8 primeiros, para que eles valha mais a pena assumir um risco, tentar ultrapassar. Mas no fundo, eu achei que foi uma perfumaria, assim, porque concorda comigo que o escalonamento de pontos, ele é muito curto. Né? Você até explicou isso no seu último vídeo. Então eu não sei Deve se ter vale o a card pena. aqui em cima para quem perdeu. O quê?
O card aqui em cima para quem perdeu no último vídeo. É que eu não vi, perdão. É... o... Você está em sexto, né? Você está em sexto lugar. Vai ganhar 2, 3 pontos para você passar o cara da frente para tentar ganhar um ponto a mais. Às vezes é melhor você ficar quietinho na tua e largar em sexto na próxima, que a posição de sexto do domingo já vale muito mais. Entendeu? Engraçado, eu achei que valeu a pena. Eu vi um Sainz sair de décimo e terminar em quarto, por exemplo, ganhando ponto, tendo esse vigor. E não só isso, né? Também largar na frente. Então passou de ter só passar um, né? Você tá entre os três, então do quarto para trás ninguém fazia nada. E agora passou do oitavo para frente, qualquer coisa que você ganhar é um ponto a mais, né? É uma volta rápida, por exemplo. Então, acho que tem seu valor, acho que eles estão tentando. E eu vou ser sincero, pra mim a corrida do sprint passou em minutos. Foi coisa tipo 2 minutos, acabou. Eu falei, cara, já deu 21? Rapidinho. Eu gostei de ver, foi emocionante. Eu achei que a gente teve. Eu sou um fanático pela McLaren, né? A McLaren ganhou bastante posição, o Sainz ganhou bastante posição, a gente teve a disputa dos primeiros lugares. Eu achei. A disputa foi boa. Eu achei que melhorou em relação ao ano passado. Tá ideal? Concordo com você. Talvez tenha que analisar, talvez fazer um escalonamento um pouco de alguns lugares com 2 pontos, né, para valer a pena tomar o risco, né? Agora eu lhe pergunto, sem muitos rodeios, quem foi o maior pato no circuito Enzo e Dino Ferrari neste domingo? Olha, na minha opinião, foi um piloto que a gente mal viu dele. E foi por isso mesmo que eu considero ele um pato. Para mim foi o Mick Schumacher. Mick Schumacher rodou sozinho ainda, acabou com a corrida do Alonso na largada e depois varou reto, foi o único carro que não foram os 3 primeiros a trocar pro macio no final, ou seja, provavelmente já estava com algum problema naqueles intermediários. Pra mim, Mick Schumacher é o pato da rodada. Não, e ele largou bem, né? Ele tinha tudo para fazer uma boa corrida, ele pulou bem na largada, ele contornou a primeira perna da variante Tamburello forte, e aí na saída dela acabou a corrida dele, e aí adeus Mick Schumacher. A propósito... Eu acho que, só um ponto aqui, um parênteses, o Russell erra muito parecido, mas você vê o Russell recuperar o carro e o Schumacher rodar. O do Schumacher ficou lá. Um dos meus pontos de gostei e não gostei, trazendo agora para cá, era a renovação de contrato do Sainz. Estou muito satisfeito de que, apesar dele ser filho do Schumacher, cambal de bico, eu não acho que o Mick Schumacher vá ser, tenha qualidade para ser um piloto Ferrari. E ele leva o nosso primeiro pato do dia, parece que está casando um pouco com a minha opinião. Muito obrigado por essa votação. Na outra ponta, quem foi o pato estrela dessa corrida? Olha, essa é difícil. Eu acho que quem definiu muito do resultado foi o Pérez e o meu voto vai para ele, que, como eu falei antes, sem ele a corrida poderia ter um resultado muito diferente, sem até o erro do Leclerc. Não, eu realmente, tirando um pouco do Verstappen, porque fez uma corrida maravilhosa, não tem o que falar dele, acredito que o Pérez tenha sido o destaque, principalmente pela retomada da segunda posição depois da primeira parada de pit. O cara foi atrás e buscou, na frente de toda aquela torcida, falou, não, hoje é dia de dobradinha. Então, realmente, a pato estrela é o Pérez. Para finalizar, também trazendo um quadro, estamos cheios das novidades hoje, cheio das novidades. Nós vamos falar sobre os patos abatidos, ou seja, aqueles pilotos que tinham, na nossa opinião, um potencial de fazer um campeonato interessante, não digo necessariamente de título, mas de estar ali nas primeiras posições e que começam a abandonar a disputa. Eu sei que nós estamos na quarta corrida, que tem muito ponto pela frente, que um pato abatido que eu falar hoje, ele pode renascer como um cisne e talvez até se surpreender, porque se você levar em consideração, até o Mazepin pode ganhar esse campeonato. Vai que ele volta para a Haas, né? Ainda não. Na nossa opinião, vamos falar quem são os pilotos que foram abatidos no Grande Prêmio da Emília-Romagna e estão deixando a disputa pelo campeonato. Eu começo com Lewis Hamilton. Eu tinha esperança
né? Tinha esperança de que a tinha esperança de que a Mercedes se arrumasse, de que o Hamilton poderia mostrar a nós que ele está muito melhor do que no final do ano passado, como foi dito por ele mesmo. Mas parece que agora é oficial. Se tem alguém que consegue manter a Mercedes um pouquinho mais no páreo nesse momento é o George Russell, porque o Hamilton, 13ª posição, uma corrida ruim, uma corrida sem ação, a Mercedes não sabe o que faz. Não vejo mais o Hamilton como um possível candidato às primeiras posições do campeonato. Na minha opinião, o Sainz. E não é pelo que ele tem feito, e sim pelo resultado do que ele tem feito. No sentido de ele está numa posição agora onde, como você mesmo falou, as equipes que ganham campeonatos definem claramente um segundo piloto. E se a Ferrari não definiu um segundo piloto até essa corrida, agora acabou. Eu defino por ela, né? Você quer falar isso? Eu defino por ela, vou mandar a carta. Eu defino por ela, agora acabou. O Sainz, se tiver na frente 1-2, vai pedir para trocar. Já está naquela situação que é claro que o Leclerc vai manter. O Leclerc está, como você falou, 27 pontos na frente do segundo lugar, que é o Verstappen. Perder 3 pontos aí, ou 8 pontos de um primeiro para o segundo, ou 3, né? De um segundo para terceiro, já começa a ter um dano maior, né? Diferente do que quando ele tinha 34. Então eu acho que o Sainz pediu para ser segundo piloto esse ano e é um pato abatido aí que a gente vai ter pro resto do ano. E outra, agora, não é que ele ficou, no final da sprint ele estava atrás do Leclerc, que já é uma posição, já estava muito longe do Leclerc, o que já era ruim para ele. Agora ele está atrás dos 2 carros da Red Bull. Para o Sainz conseguir recuperar espaço no campeonato, ele vai ter que torcer muito para a combinação de eliminar um, elimina o outro. Vai ser uma jornada muito difícil. Eu acho que o Sainz tomou um pipoco e foi na primeira volta, e foi o Ricardo que deu, inclusive. E, como você falou, a gente tentou mudar um pouco a estrutura do vídeo para ter ele mais curto e provavelmente é o mais longo que a gente vai ter. Então, qual que é a nossa próxima corrida? Próxima corrida é estreia do Grande Prêmio de Miami. Sim, vamos sair da Europa, atravessar para a América, e eu meti um sim parecendo o Cristiano Ronaldo, percebe? Porque Miami é Miami, não tem nada a ver com o Cristiano Ronaldo, inclusive. O Grande Prêmio vai ser disputado, é uma pista de rua, mas é meio de estacionamento, porque ele vai ser, boa parte dele disputado no estacionamento do Hard Rock Stadium, o estádio do Miami Dolphins, o time da NFL. E se você perdeu o nosso vídeo dos momentos históricos de corridas nos Estados Unidos, vai ter um link aqui para você acessar rapidinho e ver esse clássico que é corrida nos Estados Unidos. Ainda mais agora que a Liberty Media tem trazido com muita força a Fórmula 1 para o território americano. Não podemos dizer nada de expectativa, até porque é uma pista nova, ninguém conhece, era uma pista que o Hamilton estaria morrendo de vontade de vencer, até foi um dos grandes prêmios que ele pediu, e não vai ser o caso, pelo visto, porque a Mercedes não vai dar um carro competitivo para ele no dia 8 de maio, Dia das Mães. A grande vantagem é que a corrida vai ser no final da tarde, a partir das 4h30, ou seja, você pode muito bem levar tua mãe para almoçar, chegar em casa e assistir a corrida sem erro. Vamos assistir essa corrida não essa semana, a outra, Pedro, e preparar para fortes emoções, né? Porque pista nova, pista de rua, Leclerc e Verstappen, tem tudo para ser um campeonato sensacional. E se São Pedro quiser, uma chuvinha para alegrar mais ainda e trazer o caos para nossa corrida. Vamos ver que Miami, né? Como é que tá? Vou até olhar a previsão do tempo de Miami. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.